que o que é certo para uma pessoa não é certo para outra. Então, quando a gente tem esse entendimento de entender que o ser humano, ele só dá aquilo que ele tem, ele só vai oferecer aquilo que ele tem. Então, se ele ofereceu alguma coisa que te magoou, que te chateou, que te feriu, foi o que ele tinha naquele momento. E às vezes, né, muitas vezes, a pessoa não tem entendimento para saber. Ou às vezes, ele gosta de fazer aquilo. Porque a gente tem que entender que o ser humano, o nosso psíquico aqui, ele tem, não é todos iguais. Então, por exemplo, eu me lembro que na faculdade, eu nunca tinha me atentado a isso, mas o professor falou uma coisa que eu me atentei. Ele falou assim, você sabe por que você precisa falar não quando o teu filho querer colocar o dedinho lá na tomada? E aí todo mundo falou não, porque a linha de educação atualmente, ele entra numa linha de que deixa a criança experimentar, ela vai ver que não é bom e ela vai parar. Tem muitos pais que falam sobre isso, mas ele trouxe ali uma outra abordagem que eu fiquei pensando e falei, nossa, tem muito coerência. Então ele disse assim, que quando você não fala não pro teu filho quando ele vai pôr o dedinho na tomada, ele pode, na hora que ele colocar o dedo, ele pode gostar da sensação que ele teve do choque. Isso faz com que ele cresça achando que aquilo não é ruim, não é errado. Então perceba, muitas vezes a atitude que a pessoa tem hoje foi porque lá atrás, na infância, ninguém falou para ela que era errado. Ela está acostumada a fazer aquilo, fazer coisas que machucam outras pessoas. Ninguém um dia chegou nela e falou que fazer determinada coisa iria ferir e machucar outra pessoa. Então, quando a gente entende que ser humano, eles, por mais que a gente gostaria, por mais que você gostaria que a pessoa fizesse alguma coisa que não te ferisse, muitas vezes ela faz. E aí cabe a você entender, não é aceitar. Você pode não aceitar o que ela fez, você pode não concordar, mas você tem que entender que ele fez aquilo que ele podia, aquilo que ele quis fazer. E quando você não perdoa, o que acontece? Quando você não perdoa, porque você não entende tudo isso e por algum outro motivo você não quer entender, você continua. A pessoa, ela fez aquilo para ela, ponto final, ela fez e na cabeça dela ela tá certa. Agora vamos falar de você que não perdoou. Você fica remoendo aquela situação, você fica gerando sentimentos de dor, de tristeza, emoções ruins, porque você não consegue dissolver aquilo. E quando o nosso cérebro ele tem um mecanismo que, à medida que você fica numa emoção negativa, num pensamento negativo, por quê? Todo pensamento gera uma emoção. Um pensamento de falta de perdão vai gerar uma emoção ruim, uma emoção negativa. E isso vai causar no teu cérebro o quê? Um adoecimento. As suas células, elas vão aos poucos adoecendo. Por quê? O teu corpo, o teu cérebro, ele vai liberar, às vezes, umas toxinas que não seriam necessárias se você não estivesse com aquele sentimento, com aquela emoção negativa. Existem estudos que comprovam que quando a gente está numa emoção negativa, uma emoção ruim, você trabalha com o teu organismo numa tensão. Isso ao longo do tempo pode te gerar uma ansiedade, pode te gerar um sofrimento. E depois da ansiedade vem a depressão, e a depressão, quando você fica num estado depressivo por muito tempo, por um longo período, se torna uma depressão realmente. A depressão já é um estágio onde já começa a refletir com o quê? Doenças autoimunes. Então, muitas pessoas que a gente percebe que sofrem hoje, muitas doenças, é por conta, se você for investigar, né, sistematicamente, se você for pegar uma visão sistemática de todo o percurso daquela vida, daquela pessoa, você vai perceber que teve em algum momento, alguma situação que aconteceu, onde ela não conseguiu dissolver essa energia do perdão, da falta do perdão, e isso trouxe para ela consequências realmente físicas, ou seja, ela adoeceu por conta disso. Então, por isso que é importante, toda vez que tiver alguma coisa, isso eu quero dizer, tanto em relação ao perdão por outra pessoa, quanto o auto-perdão. Eu não sei se vocês sabem, mas o auto-perdão é algo muito difícil, porque muitas vezes a pessoa acha que perdão é só quando alguém fez alguma coisa. E quando é você? Quando você acha que fez alguma coisa que não era legal, você não gostou ou você teve consequências daquilo e você não se perdoa. Então você fica remoendo, você não se perdoa. Para quem gosta dos
ensinamentos bíblicos, a gente tem lá até uma parte onde Jesus fala, né? Se a gente realmente reconhecer que o que a gente fez não foi legal, não foi bom, e se perdoar, e a partir daquele momento a gente não fizer a mesma coisa, Deus ele nos perdoa instantaneamente. E o que a gente precisa fazer é a gente também se perdoar. Você tem se perdoado, né? Tem se perdoado? Você tem... Porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz coisas durante a nossa vida por falta de maturidade, por falta de conhecimento, por impulsividade. Isso é normal do ser humano e tá tudo bem nisso. O que você não pode é não pensar sobre isso, é não analisar sistematicamente isso e não entender que você precisa deixar essa energia dissolver. O problema maior é em você ficar alimentando uma energia negativa em relação a algo que aconteceu.